mostra a impossibilidade de qualquer direcionamento. Esta impossibilidade se torna patente, sobretudo quando 2 ou 3 pessoas se colocam ao mesmo tempo junto à mesma cesta. Seria preciso haver entre elas uma concordância de movimento verdadeiramente fenomenal. Seria preciso ainda concordância de pensamentos para que elas pudessem se entender sobre a resposta a dar à questão proposta. Um outro fato, não menos singular, vem ainda aumentar a dificuldade. É a mudança radical da escrita, conforme o espírito que se manifesta. E toda vez que o mesmo espírito retorna à sua escrita, se reproduz. Seria preciso, portanto, que o médium tivesse treinado a mudança de sua própria caligrafia de 20 maneiras diferentes e, principalmente, que pudesse lembrar-se daquela que pertence a esse ou aquele espírito. Então vamos lá. Sei que vocês entenderam. O pessoal do Facebook, que nos perdoe, estava com problema técnico, a gente ainda aguardou um pouco, mas só agora resolveu. Então imaginemos uma prancheta, né? Amarrava ali, devia ter um orifício qualquer, amarrava ali, e o papel iam escrever, né? Estava lá para escrever. Isso tudinho para o médium não ter dúvida nenhuma. 3 médiuns colocavam a mão, 3 pessoas diferentes, e saía escrevendo, assuntos diferentes, com caligrafia diferente. Caramba, esse que é fenômeno, né? Isso aqui é um fenômeno. Hoje, vocês poderiam dizer, como teve uma pergunta ontem feita aí, a mecânica, isso aqui é psicografia mecânica, né? Nós não estamos tratando disso aqui agora. Não seria mais eficaz? Não entraria o pensamento do médium? Vamos lá. Não ela é melhor do que a intuitiva? A intuitiva bem desenvolvida não tem diferença nenhuma. A mecânica ela é mais rápida. E toda manifestação inteligente passa pelo cérebro do médium. Passa. Vocês imaginem hoje aqui de novo, em vez de fazer isso, eu amarrar um lápis na cestinha, botar ali na mesa, bota a mão aqui e fazer as perguntas que a gente deseja ao plano espiritual. Isso já passou. Eu não tenho que ter mais dúvida. Uma vez tinha um centro lá, acho que ali em Cascadura, aquele lado de lá, que eles utilizavam ainda a prancheta com um lápis amarrado. O médium dava notícia assim. Ele dizia que não tinha nenhuma interferência do médium ali. Tem interferência do médium. Passa pelo cérebro do médium. O médium continua traduzindo. O espírito não pegou ali e escreveu sem passar pelo médium. O médium é intermediário. Senão não precisava, como é a escrita direta. A escrita direta não passa pelo médium, é sem a intervenção do médium, como está lá no livro dos médiuns. Tem pouca influência, menor influência talvez. Mas sempre tem, sempre é o médium que traduz, né? Sempre passa pelo cérebro do médium. Então vamos lá. Aí essas experiências mostrando o fenômeno, obtido o fato, restava constatar, a gente leu aqui não. A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas, que estão, na maioria das vezes, sobretudo quando se trata de questões abstratas ou científicas, notoriamente fora dos conhecimentos e algumas vezes do alcance intelectual do médium, que de resto, mais comumente, não tem consciência do que escreve, sob sua influência, que com muita frequência não entende ou não compreende a pergunta feita, visto que ela o pode ser numa língua que lhe é estranha, ou mesmo mentalmente,
e que a resposta pode ser dada nessa língua. Enfim, acontece com frequência que a cesta escreva espontaneamente, sem pergunta preliminar sobre um assunto qualquer e inteiramente inesperado. Tudo comprovando o fenômeno, né? Comprovando o fenômeno. Eu volto a dizer para vocês, a gente vê aqui, né? A gente tem um médium que nos dá as orientações e a gente vê coisas, que não é da cabeça do médium. Não tem como ser, ele não conhece aquilo ali, como é que ele falou daquilo? Né? E o Espírito deu os detalhes do que você deve estudar, onde você deve pesquisar sobre aquele assunto. Então tem vários fenômenos que comprovam a existência do mundo espiritual. A gente ainda está aqui nesse início. Ele ainda está dando respostas àqueles que, isso é coisa da cabeça do médium, isso é coisa do demônio, isso é coisa que ele leu na cabeça dos outros, essas bobagens todas aí que sempre falaram, né? E que ainda hoje falam. Falam porque não leem. Como que eu vou falar de física quântica aqui que eu não sei nem o que é? Não sei, vou falar o quê? Isso não existe? Em alguns casos, essas respostas têm um cunho de sabedoria, de profundidade e de propósito. Elas revelam pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada de moralidade mais pura. De outras vezes, elas são tão levianas, tão frívolas, tão triviais mesmo, que a razão se recusa a acreditar que possa proceder da mesma fonte. Então, tanto a mensagem trivial, grosseira, leviana, frívola, ela é tão importante quanto a mensagem elevada. Porque você tem um parâmetro, você analisa. Se é a alma dos mortos, esse defunto aqui é um camarada mal educado, grosseirão. Essa daqui é de um espírito elevado. Nós somos diferentes na sociedade. Então elas foram importantes. Esses espíritos imperfeitos ou inferiores trouxeram tanto conhecimento quanto os superiores. Quando a gente analisa as mensagens ali no céu e inferno, espíritos endurecidos, você sabe que é um espírito endurecido hoje por causa das mensagens dadas. Você sabe que é um espírito feliz, o que é um espírito em condições medianas, o que é um espírito suicida. Quanta coisa um espírito suicida trouxe para a gente não cometer o suicídio. Tem várias lá. A mãe que se matou porque queria encontrar com o filho. E ela diz, eu não encontrei meu filho, cadê meu filho? Eu estou vagando, cadê meu filho? Eu não encontrei. Então, mensagens instrutivas, dada por um espírito inferior. E muito instrutiva, muito ensinamento, porque ele está retratando a realidade dele, o que ele sentiu, o que ele está sentindo, o que ele passou. E jogando por terra, uma vez comprovada toda essa manifestação, a questão do inferno ou a questão do céu. Tudo bem? Tudo bem, Paulinha? Está entendendo? Tá, se a Paulinha entendeu, todo mundo tem que entender. Isso porque ela é mais novinha aqui, ela que chegou mais recentemente. Aí o pessoal já está meio rodado aí. Entendeu, Malu? Se Malu entendeu, também todo mundo tem que entender. Também é outra que chegou mais recentemente, né? Aí vamos lá mesmo. Esta diversidade de linguagem só pode se explicar pela diversidade das inteligências que se manifestam. Essas inteligências estão na humanidade ou fora da... Ele faz uma pergunta, desculpe. Essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade? Este é o ponto a esclarecer. E cuja explicação completa encontrar-se-á nesta obra, tal como foi dada pelos próprios Espíritos.
Então, de onde vem essa inteligência? Vem da humanidade ou fora da humanidade? Ó, a gente está no iniciozinho de tudo. Ele ainda não concluiu o que são os espíritos, né? Eis, portanto, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual de nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, mas à luz do dia, que todo mundo pode ver e constatar, que não são privilégio de um único indivíduo, mas que milhares de pessoas repetem todos os dias à vontade. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e desde o momento em que revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade, eles saem do domínio puramente físico. Várias teorias foram emitidas a esse respeito. Nós as examinaremos em breve e veremos se elas podem explicar todos os fatos que produzem. Admitamos, por enquanto, a existência de seres distintos da humanidade, uma vez que esta é a explicação fornecida pelas inteligências que se revelam e vejamos o que eles nos dizem. Alguma pergunta? Alguma colocação? É a didática de Kardec, né? Bem devagarinho para a gente compreender. Vocês sabiam que tem gente que até hoje que não há, eles veem os espíritos e diz que não é espírito porque o espírito não existe, que é ser de outro planeta? São seres extraterrestres, seres de outro planeta. Cada um, né, tem uma... Eu tinha um parente lá, era casado com a minha tia, ele via os espíritos. Ele, não existe, não é espírito não, são seres de outro planeta. Eu vejo eles, eu falo com eles. Tem que falar no microfone, senão fica em silêncio aqui. A pessoa passa a ter esse conhecimento e perde essa dúvida a partir do momento que esteja frequentando a casa espírita, a partir do momento que estuda a doutrina espírita. Porque da mesma forma como aqueles, por exemplo, que nunca frequentaram um centro de umbanda, coisa e tal, quando falam sobre o que acontece lá, você também não acredita. Então, essa dúvida que as pessoas têm quando você, às vezes, conversa com alguém que nunca ouviu doutrina espírita, ele vai taxar você como maluco, como culpado, como qualquer coisa. Por isso que a gente está divulgando por vários meios, né? Tem aqui o Instagram, tem o Facebook, tem o podcast. Eu não sabia nem falar podcast. Para mim, eu não sabia nem o que era isso. Descobri depois. Gente, velho é um problema, né? Estamos aí divulgando a doutrina espírita para ela alcançar em todos os rincões do planeta. Porque médium tem em tudo quanto é lugar. A nossa irmã aqui, a Andressa, ela passou para mim no WhatsApp uma pessoa agradecendo lá do Japão. Então, olha como está indo do outro lado do mundo, para que se esclareça, porque senão você fica na dúvida mesmo, né? Pode ficar na dúvida. Tem gente que não acredita que o homem foi na Lua, diz que é invenção do americano, né? Vocês vejam como há ignorância. Eu fui fazer uma brincadeira com o lanterneiro ali, e que eu falei, eu vou te pagar na outra encarnação. Os celtas faziam isso, eles acreditavam tanto na outra vida, pronto. Aí, o senhor acredita nessas coisas? Desenrolou uma conversa que ele fazia uma pergunta em cima da outra. Ele não deixava nem eu terminar de falar o que ele perguntou, que ele saiu e falou, vai lá no centro, vai estudar lá, vamos aprender lá. Ele, eu vou lá sim. E uma pessoa muito simples, que não sabe falar, mas aí contou uns casos que aconteceu com ele. O senhor acredita? Será que é o mundo espírito? Será que tem espírito mesmo? Ele contou umas coisas interessantes. Por quê? E é aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Não precisa nem longe.
Ele veio lá do interior da Paraíba, do estado da Paraíba, está trabalhando ali, uma pessoa simples, trabalhadora, e não conhece. Mas centro espírita, esse negócio de centro espírita não é coisa do capeta que ele falou. E eu falei, eu tenho cara? Não, o senhor não tem cara não. Eu falei, pois é, eu estou lá todo dia, então não tem nada a ver. Tá, muita ignorância a respeito do assunto, a respeito de tudo. O maior mal da humanidade é a ignorância. Ignorância. E os maus se aproveitam da ignorância do povo. Né? Povo instruído jamais será vencido. Tem que se instruir sobre tudo. Jamais será enganado. Por que até hoje, quando você conversa com alguém que não é da doutrina espírita, você se vê obrigado a dizer, olha, eu sou espírita kardecista. Isso não existe. Mas eu nunca disse isso, né? Quem diz isso... A pessoa fala para distinguir da Umbanda. Não, aí você está tendo um preconceito com relação a Umbanda. Você não precisa nem dizer, eu sou espírita. Mas é de mesa branca? Não, não é de mesa branca. Mas bota a roupa? Não. Aí você explica, ali é sem preconceito nenhum. O espírito estuda a doutrina espírita. E o candomblessista lá tem a sua maneira de conversar com os espíritos. Fala, Luiz. Você não é macumbeiro, não, né? Mas ele é que tem um preconceito, nós não podemos ter. Quando você diz assim, eu sou espírita kardecista, você está dizendo, eu não sou igual àquele. Né? Eu não sou igual àquele. Sou espírita. Fim de papo. Acabou, sou espírita. Se ele perguntar, você vai explicar. Né? Fala, Luiz. Essa questão da crença no invisível, a gente pode também nos remeter à doutrina em que, através das vidas passadas, nós tivemos um contato com a doutrina ou com algo semelhante à doutrina e hoje nós somos mais suscetíveis a compreendê-la, recebê-la e acreditar. Esses que não acreditam em nada, que falam que é ET, ou que não acreditam, que são os céticos ou os materialistas, a gente pode entender que nas vidas passadas não tiveram esse contato com algo semelhante. Então é normal que eles não entendam, não são campo fértil. A gente pode dizer assim, com a ideia espírita, que a doutrina espírita ela é bem recente, com a ideia espírita lá no passado, mas nós que estamos em casas espíritas estudando, nós tivemos contato com a doutrina espírita já, nem que seja no mundo espiritual nós tivemos. Senão não estaríamos aqui. Porque quando você chega aqui, por exemplo, a Malu chegou aqui há pouco tempo, fez assim para ela, pumba, é isso. Parece que ela já sabia de tudo. Ela está aprendendo, mas é isso que eu queria. Não é? Significa, estou pegando a Malu, significa que ela já teve contato com a doutrina espírita, nem que seja no mundo espiritual. Quantos desencarnados vêm para cá estudar, estão estudando aqui? Aí reencarnam. Quando eles tiverem contato com a doutrina espírita, ele já não é a primeira vez, aquilo vai ficar mais fácil. Vocês vejam o processo como é que é de educação? Dos conceitos. E mais ainda, Luiz, nós que estamos aqui falando, quiçá, ouvimos Moisés, Jesus, e só agora que despertou. Olha como o processo, do nosso ponto de vista, é longo. Para Deus, está tudo dentro do normal. Eu vendo a minha netinha lá, pequenininha, chorando, depois querendo, a gente feliz que ela daqui a pouco vai engatinhar, se virava para lá, se virava para cá. Engatinha igual a lagartixa para lá e para cá, já está querendo andar. Foi um processo, mas olhando hoje, foi tão rápido. Foi ontem que ela estava querendo levantar e já está andando. Já está andando, se equilibrando, né? Banguelinha, né? Não tem um aninho ainda.
É dessa forma que Deus vê. Ó, tá indo, tá indo. Tem uns que demoram um pouquinho, mas daqui a pouco ele vai chegar. Foi Deus que criou. Deus sabe, Deus criou todo mundo. Ah, tem um camarada ali fazendo tudo errado, tudo contra a lei de Deus. Ele vai chegar lá. Deus está olhando assim, ele vai chegar. E a gente olha o outro, a gente quer separar. Pô, esse camarada aqui está preso porque fez isso. Tudo bem, tem que ficar preso. Mas quem sabe eu também não fui a mesma coisa. Agora eu já estou aqui, eu consegui sair daquela situação. Ele também vai conseguir sair. Eu não vou pegar, deixar ele livre aí, que ele não pode. Ele tem que ficar cerceado mesmo. Mas ele tem que ser educado e não sei quando, na vida aqui próxima, na outra, ou daqui a 10 encarnações, ou daqui a 100, um dia ele vai chegar lá. Que seja 100 encarnações, para Deus, é o se virar, o engatinhar e o andar. Ele vai ficar olhando. Uns não engatinham antes e andam antes, outros não demoram mais um pouquinho. Todos vão... Todos chegaremos lá ao objetivo. Todos nós passamos por isso aqui. Entenderam isso? Então, vamos lá. Portugal. Um centro espírita. E aí botei no Google aí, achei um. E aí fui, estava lá, bem grande. Fala aí, está do seu lado o microfone. O Carlos está dizendo que foi a Portugal, procurou o centro espírita e achou no Google. E aí estava lá bem grande, centro espírita. E aí eu falei, porra, legal, vou lá. E aí tá centro espírita, quando eu entrei, era igreja evangélica. Centro espírita evangélica. Só não estava evangélico, era evangélico. Aí eu saí, não, que tem alguma coisa contra, não tenho nada contra. Mas não era a mesma coisa. Eu já frequentei um bando, mas não era o que eu estava procurando. Entendeu? Isso aí, bem grande, lá no centro de Cascais, centro espírita. Aí era porque eles colocam na entrada segunda-feira, dia de, sei lá, terça-feira, dia disso, daquilo, coisa e tal. Então, quero eu entender que, apesar de ser evangélico, para eles tem o conhecimento, eles adotam o sistema espírita, porque não tem outra explicação, porque eu procurei até Portugal, pô, será que tem algum outro nome, como por exemplo, você às vezes não chame lá em Portugal de moça. Ei, moça, porque moça lá, desculpa a expressão, é palavrão, né? É rapariga. No entanto, rapariga para a gente aqui é a pessoa da vida. Lá não, rapariga lá é moça. Então, aí eu tentei buscar, será que centro espírita tem alguma outra conotação? Não, mas era evangélico. Vamos lá. Como dissemos, número 6, os seres que assim se comunicam designam a si próprios pelo nome de espíritos ou gênios. Olha aqui o detalhe. Como dissemos, os seres que assim se comunicam designam a si próprios pelo nome de espíritos ou gênios, e como tendo pertencido pelos menos alguns aos homens que viveram na terra. Eles constituem o mundo espiritual, como nós constituímos durante nossa vida o mundo corporal. Então foram eles que disseram que eram os espíritos. Eu sou espírito. Não foi o homem que descobriu. Eles se designaram como a alma dos homens que viveram na Terra. Paulinho, eu quero ver você dando comunicação aqui quando você morrer. Para ver se você vai ter medo.
Resumimos aqui, em poucas palavras, os pontos mais marcantes da doutrina que eles nos transmitiram, a fim de responder mais facilmente algumas objeções. Então, Kardec vai trazer aqui um resumo, na verdade, isso aqui é um resumo da doutrina espírita, esse item 6 aqui. Ele vai trazer alguns pontos que os espíritos trouxeram para que ele possa dar mais respostas. Que a conclusão número 7 ainda é resposta aos detratores, a número 8, todas elas, até a última. Vamos lá. Resumimos aqui, em poucas palavras, os pontos mais marcantes da doutrina que eles transmitiram a fim de responder mais facilmente algumas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo invisível ou corporal. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal. E os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espiritual é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e que sobrevive a tudo. Olha um resumão, né, da doutrina. O mundo espiritual é o mundo normal. Nós estamos aqui no mundo virtual, usando o linguajar moderno. O mundo real é o mundo espiritual. Por que eu vou ter medo do mundo espiritual se foi de lá que eu vim? É eterno, pré-existente, que sobrevive a tudo. O mundo corporal é apenas secundário. Ele poderia deixar de existir ou jamais ter existido, sem alterar a essência do mundo espiritual. Acabou a vida na Terra. Não tem mais nenhum ser vivo na Terra. Os homens conseguiram destruir o planeta Terra. O mundo espiritual vai permanecer estável, sem problema nenhum. Aí vão mandar uma sonda de um planeta K, qualquer. Aí vão chegar aqui, não existe vida na Terra. Vão encontrar resquícios de vida na Terra, que já teve vida na Terra. Mas o mundo espiritual em torno da Terra está vivendo normalmente. Normalmente. Uma pergunta. Para a evolução do espírito, não há necessidade da encarnação? Há necessidade da encarnação. Há a necessidade. Você acelera o processo evolutivo. A encarnação é fundamental. Até porque quando Deus criou o princípio inteligente, estava com o princípio material. Ele vem se desenvolvendo o princípio inteligente com o princípio material. A encarnação é necessária. Você imagina que, eu não vou entrar nesse detalhe, é necessária, tá? Senão eu vou perder um tempo aqui, já está acabando a aula, sabia? Vamos lá. A gente vai falar sobre isso no momento certo, tá? Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material, perecível, cuja destruição pela morte devolve-os à liberdade. Alguém tem dúvida que o corpo vai morrer? E por que vive-se como se nunca fosse morrer? Depois morre como se nunca tivesse vivido. Tá vendo? Tão materializado que acha que isso aqui é o principal, é a vida principal. Se agarra a essa vida, que é tudo, que é dinheiro, que é poder, que é mandar, destrói para poder ficar acima dos outros. O que são bilhões e bilhões, como tem alguns homens, o Elon Musk que veio aqui, é o homem mais rico do mundo. Vai ficar tudo aí na Terra. O corpo dele, com todo o dinheiro dele, vai morrer. Vai ficar aí.
Tudo é passageiro. Tudo passa. Bill Gates agora inventando um novo vírus, a varíola. As cabeças doentes, as cabeças macabras, doentes, que acham que tem muita gente. Quem são eles para dizer se a população está grande ou não? Isso pertence a Deus, está no desígnio de Deus, criando aí coisas. Não posso falar muito não, porque senão cortam aqui, tá? Daqui a pouco vão me levar aqui também, tem uma viatura ali para me levar lá. Vamos lá. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento. É o que lhe dá superioridade moral e intelectual sobre todas as outras. A alma é um espírito encarnado e o corpo é apenas seu envoltório. Há no homem 3 coisas: o corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. 2. A alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. E 3. O elo que une o elo que une a alma e o corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O que significa isso, Paulinha? Que eu acabei de ler agora. Que você acabou de ler. O que eu li aqui agora, Paula? Ah, viajou. Tá vendo como é que eu pego? Ah, mas eu espirrei e já tinha falado. Te esqueceu num espirro. Ah, não sabia nem onde estava lendo. Ele está dizendo que o homem é constituído de um corpo físico, de um corpo espiritual e que ele é um espírito. Quantos homens de ciência não sabem disso? Os médicos não levam isso em consideração. Por isso a medicina não é tão eficaz como deveria ser. Porque ainda desconhece algo que para a gente é corriqueiro, o perispírito. Entendeu agora? Preste atenção, hein, que eu vou pegar de novo, hein? Vamos lá. O homem tem assim duas naturezas. O seu corpo, ele participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos. Pela sua alma, ele participa da natureza dos espíritos. Tá tudo certo aí? Um resumão bom, né? O elo, ou perispírito, que une o corpo e o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo envoltório, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que pode tornar-se acidentalmente visível e até tangível, como acontece nos fenômenos das aparições. O que eu falei aqui, Paulinha? O que você leu aí? Eu entendi, mas eu não consigo explicar. Mira noutra pessoa. Tá bom, vou mirar noutra que eu peguei dormindo aqui. O que nós lemos aqui agora, Malu? Mira noutra pessoa, né, também, né? Tá bom. Então vamos lá. Assim, o espírito não é absolutamente um ser abstrato, indefinido, que apenas o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, que em certos casos é apreciável pelos sentidos da visão, da audição, do tato. Essa complementa outra resposta. O espírito não é uma fumacinha. Ele é um ser real, definido. Ele se apresenta com um corpo semimaterial. Uma analogia, você pega o vapor e pega o gelo. Tudo é água. Mas o vapor está menos denso. O vapor, o gelo é mais denso. O espírito é a mesma coisa. O perispírito é matéria, mas é uma matéria mais sutil. Então ele é definido
como nós estamos aqui definidos pelo corpo físico. Como disse no parágrafo anterior, o perispírito, a partir da morte, o que aparece é o corpo, né, Físico, ele continua com o corpo espiritual. ligado lá. Essa foi a pergunta que eu fiz para Paulinha, que ela mandou mirar em outro, eu mirei e o outro mandou mirar em outro. É isso aí. Vamos lá. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Claro, se os espíritos são as almas dos homens, nós não somos diferentes. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros por sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, a pureza de seus sentimentos e seu amor pelo bem. São os anjos ou puros espíritos. As outras classes afastam-se cada vez mais dessa perfeição. Os das ordens inferiores são inclinados à maioria de nossas paixões. O ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho. Poxa, ainda tem esses sentimentos, olha aí. Espírito tem ódio, tem rancor, tem orgulho, tem inveja, tem ciúme. É igualzinho, gente, é gente. Eles se comprazem no mal. Entre estes, há os que nem são muito bons, nem muito maus, mais perturbadores e intrigantes do que malvados. A malícia e as inconsequências parecem ser suas características. São os espíritos inconsequentes ou levianos. Deixando o corpo, a alma retorna ao mundo dos espíritos, de onde tinha saído, para retomar uma nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual ela permanece no estado de espírito errante. Só queria ver se vocês estavam prestando atenção, ou se vocês estavam dormindo igual a Paula. Só vi só isso. Foi só isso. A maioria está prestando atenção. A Paula continua dormindo, porque ela nem percebeu. Tá vendo? Então vamos lá. Vamos lá. Tá? O professor não erra. O professor não erra. Os espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Esta melhora se dá pela encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. Começou a responder a tua pergunta aí, Carlos. A vida material é uma prova a que devem se submeter repetidamente, até que tenham atingido a perfeição absoluta. É uma espécie de peneira ou filtro, de onde saem mais ou menos purificado. Respondeu a tua pergunta, Carlos? Tá. Tudo bem até aí? Deixando o corpo, a alma retorna ao mundo dos espíritos, de onde tinha saído. Paula, para onde você vai quando deixar o corpo? Bom, para o plano espiritual. É o que ele está dizendo aqui. Retorna ao mundo dos espíritos, de onde tinha saído, para retomar uma nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante a qual ela permanece no estado de espírito errante. Ele falou aqui do quê? Da reencarnação. Você vai ter que voltar. Devendo o espírito passar por várias encarnações, daí resulta que todos nós tivemos várias existências e que ainda teremos outras mais ou menos aperfeiçoadas, seja nesta terra, seja em outros mundos. A encarnação dos espíritos sempre aconteceu na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou o espírito pudesse encarnar no corpo de um animal. Isso é metempsicose, né? Ele vai tratar desse assunto lá na frente também.
que você nasce num animal, numa árvore. Então, é uma ideia destituída de lógica. Então, porque você fez mal, você vai nascer uma jaqueira igual aquela dali? Pô. Esse pé de jaca já foi a Carmen um dia. Não tem lógica isso, né? As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas, nunca regressivas. Porém, a rapidez do progresso depende dos esforços que fazem para chegar à perfeição. Então, o espírito não retrograda. Ele pode até estacionar, mas ele não retrograda. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem perverso é a de um espírito impuro. A alma possuía sua individualidade antes de sua encarnação. Ela a conserva após a sua separação do corpo. Isso aqui é a mais importante de tudo, de todas as outras ideias espíritas. A alma possui sua individualidade antes de encarnar, né? E ela conserva depois a morte do corpo. Um homem mau nessa encarnação pode voltar em outra encarnação mal? Outra encarnação ele vai voltar mal, ou ele pode voltar menos mal do que ele foi na outra encarnação. Sim, você progride também no mundo espiritual, mas é necessário você provar que você venceu. E essa prova só se dá no corpo físico. E a gente aprendeu, esse é assunto lá da frente, que a reparação só se dá no corpo físico. Se ele é um homem mau e fez mal às pessoas, ele tem que reparar isso no corpo físico. Ele pode desencarnar, se arrepender do que fez, se preparar para retornar uma pessoa melhor. Claro que sim. Tá? Vamos lá. A alma, vou ler de novo. Então a gente morre e mantém a nossa individualidade. A Lurdinha continua sendo ela. O altivo continua sendo o altivo. A Lurdinha continua sendo a Lurdinha. A Elvira continua sendo a Elvira. Nossos amigos estão sempre aqui. A Cidinha continua sendo a Cidinha. Mantém, a Neuza mantém a sua individualidade. Não perde. Isso é básico, essa é a principal ideia espírita, porque senão as outras todas não têm lógica. Não tem lógica em reencarnação, não tem lógica a comunicabilidade. Você mantém a sua individualidade, mas você não vai se aprimorando? Você se aprimora, mas você continua sendo você. Ou você, quando tinha 15 anos, você não era Malu? Era, você vem crescendo, você estudou, fez sua faculdade, você casou, mas você continua sendo a Malu. Você não esqueceu da sua mãe, da sua irmã. Você continua caminhando, é a mesma Malu. O espírito no mundo espiritual continua se desenvolvendo, estudando, se aprimorando, aqueles que querem, né? Continuam sendo eles mesmos. Outra personalidade. E a bagagem de conhecimento continua. Continua. A gente não perde. Você esquece o passado, mas você relembra com muita facilidade aquilo que está na tua alma. Então, a dona Cidinha, você falou que ela é a dona Cidinha. Aí ela volta aqui na Terra, ela já não é mais a dona Cidinha. Olha só, ela... Eu entendi. A essência é a mesma. Personalidade vem de persona, de pessoa. Né? Eu sou uma personalidade, você é uma personalidade. Né? Ninguém pede a personalidade. Jogador de futebol que fala, né? Eu não tenho personalidade. Então, mantém a personalidade. Ela está no mundo espiritual como ela é. Ela está tendo mais conhecimento, porque ela vai lembrar de outras encarnações,
continua estudando, continua crescendo, mas é ela. Quando ela mergulhar no corpo carnal, ela vai vir o esquecimento, vai animar um outro corpo, uma outra personalidade, vai se chamar Joaquina. Ah, mas a Joaquina foi a Cidinha no passado. Ela vem como Joaquina. Não é a mesma personalidade, mas é o mesmo espírito. Eu acho até que o espírito vai ser concluído. Sim, porque cresceu, porque estudou. Alguns espíritos voltam do jeito que estão. Outros se preparam para reencarnar. Né? Depende de cada um. Outros estão aqui como nós, estudando, tentando entender melhor o que é a vida, para a gente ter uma postura diferente diante da vida. Tem gente que é compulsório, reencarna sem saber das outras, não sabe nada. Tem gente que não sabe nem que morreu, pô. Não sabe nem que morreu, nasce de novo e continua. Uma coisa até bem, um exemplo bem grosseiro, né? Antes de casar você tem um nome. E aí, digamos, você era, da pá virada. Aí você casa com uma pessoa que, é espiritualizada, coisa e tal. Aí você adota o nome dele. Então, você já tem um nome diferente. E a sua conduta começa a ser modificada com o comportamento dele, espiritualizado. Isso aí. Você continua sendo a mesma pessoa, porém, você vai evoluindo. Assim, Vamos lá. No seu retorno ao mundo dos espíritos, a alma aí reencontra todos aqueles que conheceu na Terra e todas as suas existências anteriores e que se desenham em sua memória com a lembrança de todo o bem e todo o mal que fez. Olha que beleza. Então a gente vai lá, vai reencontrar os nossos amigos, nossos amores. Vamos reencontrar. E o nosso passado vai aflorar também e nós vamos estar juntos. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera esta influência através da elevação e depuração de sua alma, aproxima-se dos bons espíritos, com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e coloca todas as alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Está bem claro? É um resumão bom, né? Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Caramba, já vai mais de 1 hora. Passou rápido. A gente precisa parar, tá? Por causa do tempo, deu 1 hora, a gente vai ter que entrar na outra aula. Vamos parar aqui, a gente continua daqui semana que vem. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Tá bom? Aula boa, né? Estudo bom, né? É gostoso estudar a doutrina espírita, né? Hã? É. Então a gente vai fazer a prece, encerrar o estudo, 5 minutinhos de intervalo, é o tempo que a Andressa precisa para colocar ali no ar, e vamos reiniciar com o estudo do livro A Gênese. Que Jesus nos abençoe a todos, conforte a todos nós encarnados e os irmãos desencarnados, tenham esperança, tenham forças que vencerão. E pedimos também forças a Deus para que possamos vencer os nossos defeitos, a nossa inferioridade, vencer as mazelas que ainda nos caracterizam como espíritos imperfeitos. Que saibamos aproveitar, Senhor, essa oportunidade do conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. E assim, fazer desse conhecimento uma alavanca
para o nosso progresso. Abençoe os nossos propósitos. Abençoe a nossa casa de amor. Abençoe nossos lares, nossos familiares, encarnados e desencarnados. Que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, Lourdinha. Em nome do altivo, dos guias que dirigem a nossa casa, o SEAP. Em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em teu nome, Senhor. Mas acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, damos por encerrados os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.